Quem de nós não passou por um momento difícil na vida? Quem de nós não viveu diante de uma tribulação na vida? E às vezes, em muito caso, a gente acaba pensando que o mundo está desabando sobre nós. Por isso que eu sempre falo que aquele que busca Deus tem os seus desafios. Nós, cristãos, temos nossos desafios. Claramente Jesus disse para nós quando disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a cruz e me siga. Meus irmãos, é pura hipocrisia quando alguém chega para nós e diz: segue Deus, e eu te darei toda a felicidade do mundo, deste mundo. A felicidade que nós devemos buscar é em Deus. Ela se constrói aqui, mas a felicidade mesmo é a vida eterna, é o reino de Deus. E para chegarmos a esse reino é preciso passar por tribulações. Domingo que vem a gente vai ouvir a palavra de Deus falando de Jó. Quem é Jó para nós? Foi um homem que passou por uma experiência de tormento. Perdeu pai, perdeu família, perdeu irmãos, perdeu tudo que tinha. E por que Deus permitiu? Porque muitas vezes o sofrimento nos leva a aproximar-se de Deus. Não é assim que a gente muitas vezes vê no dia a dia? Às vezes a pessoa não tem nem o hábito de rezar, mas quando passa pela enfermidade já começa ali a pegar o texto, pegar a Bíblia, né? É comum a gente fazer uma doação de Bíblia, de um texto, aquelas pessoas que nunca rezaram, mas que estão enfermas, não é isso? E o bonito de tudo isso é que aquela pessoa vai usar da fé para pedir a Deus a libertação da cura. E muitas vezes recebe a cura e deixa de ir à casa de Deus. Então, essa experiência com Deus é uma experiência que a gente tem que entender que para chegarmos à felicidade em plenitude é preciso passarmos por tribulações. Porque Jesus é para nós ontem, como diz o final da leitura primeira, hoje e sempre. São Paulo, diante da sua experiência de vida, renunciando tudo, até mesmo a vida profissional, ele conta na primeira leitura algo bem interessante. Cuidado, o dinheiro pode afastar você de Deus. Eu sempre falo que o dinheiro, ele pode trazer muitos prejuízos, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens. Somente Deus nos dá a alegria necessária. Mas padre, eu busco Deus, mas ainda me sinto triste, sofro, parece que o mundo caiu sobre mim. Paciência. Da mesma forma que Jó viveu uma experiência de tormento, de amargura, chegou de fato até a amaldiçoar seu próprio dia de nascimento, mas uma coisa ele fez como pessoa de fé: foi fiel a Deus, foi um homem justo. E é isso que nós precisamos no dia a dia das nossas vidas. Temos as nossas aprovações, muitas vezes somos atormentados, até mesmo dentro de casa, de nossas famílias. Prova disso que os mais velhos sabem muito bem. Às vezes os netos, os filhos, traz muitos quebra-cabeça para os pais, os avós. Mesmo assim, é preciso e necessário que a gente possa viver e passar por essa experiência, porque toda experiência de sofrimento nos eleva a Deus. Toda experiência de sofrimento nos faz estarmos mais perto de Deus. Assim como o fogo testa o ouro, somos testados também pela nossa fé. E como diz São Paulo, o justo vive da fé. Prova disso que Jesus passou pela cruz. Prova disso que João Batista, como fala no evangelho de hoje, vai narrar a história de João Batista, o sofrimento de João Batista e a morte de João Batista.
prova que também cada um de nós somos convidados a passar por muitas vezes tribulações que muitas vezes a gente acha que não vai superar. Mas é nesse momento que a gente tem que confiar em Deus. É nesse momento que a gente tem que depositar a nossa fé em Deus, para que a gente possa sair sem nenhuma sequela de rompimento para com Deus. No evangelho de hoje a gente vê que Herodes prometeu, fez um juramento àquela moça que dançou perante ele e disse: até a metade do meu reino, se você pedir, eu darei. E ela não quis isso. Ela quis a cabeça de... Por quê? Porque o pecado leva a gente a cometer atos de egoísmo. E era isso que aconteceu no evangelho de hoje. A mulher estava traindo. João Batista, por ser um profeta, por anunciar e denunciar, denunciava àquela mulher o pecado que ela estava vivendo. E ela, por se sentir incomodada pelo pecado, com medo de sofrer as consequências, decidiu optar em escolher a cabeça de João Batista. E foi isso que aquela moça pediu a Herodes. E veja, apesar de Herodes gostar de João Batista, respeitar João Batista e acreditar que João Batista foi enviado por Deus, mesmo assim ele tomou essa decisão. Deixou com que o egoísmo, a sua palavra, fosse maior e mais forte do que a palavra de Deus. Meus irmãos, perante Deus devemos nos rebaixar. Perante Deus devemos ter a humildade. Não fazer a nossa própria vontade, como fez Herodes, de querer manter o compromisso de honra, mas ao mesmo tempo destruiu, a vida de João Batista. Deixou com que o seu poder pudesse ser mais forte, reinar sobre o poder de Deus. Isso a gente não pode deixar nunca acontecer em nossas vidas. Que cada vez que a gente escute a palavra de Deus, nós possamos ter a humildade de reconhecer que somos pequenos perante Deus. E que as nossas orações perante Deus vai nos elevar ao caminho da santidade. E que a nossa fé possa nos fazer cada vez mais justos a ponto de ter a humildade de reconhecer que perante Deus não somos nada e nem devemos ser melhor ou igual a Deus. É isso que muitas vezes a gente encontra quando alguém chega a dizer para nós: mas para que se confessar um padre, um pecador, comedor de feijão? Não é isso que a gente escuta muito? Já ouviram falar assim aqui? Eu já escutei muito. É quando o ser humano quer se igualar a Deus, ele pensa dessa forma. Por que não se confessar um comedor de feijão? A palavra de Deus fala que João Batista era um profeta, também comedor de feijão. São Paulo dá testemunho do amor fraterno. Quem foi São Paulo? Um comedor de feijão. Deus sempre vai agir por meio de um comedor de feijão. Ele veio, cumpriu com sua missão, voltou para junto do Pai, Jesus Cristo, mas ele deixou os seus, que inclusive domingo atrasado a gente viu que Jesus estava à beira do caminho, e ali ele encontrou com dois. Os primeiros apóstolos de Jesus foi anunciado recentemente na igreja. E Jesus chama aqueles dois pescadores para ser pescadores de homens. Deixam tudo, até mesmo as redes de seu pai, para seguir. Também comedores de feijão, pescadores. Talvez naquele tempo o feijão ainda era mais agravante do que hoje. Eu acredito que naquele tempo era até fava, talvez, Pior ainda, é como se fosse quase uma bomba atômica no estômago, Mas eram os comedores de feijão que Deus o escolheu. E Deus vai continuar escolhendo comedores de feijão para anunciar e dar continuidade ao seu projeto. E você é convidado para essa proposta de fazer com que o projeto de Deus possa dar continuidade. Quando você dá testemunho do seu amor e quando você é capaz de ouvir a palavra de Deus e anunciar
para aqueles que tanto precisam. Você tem esse dom. Basta você se deixar ser contagiado pelo Espírito Santo.